O preenchimento de polimetilmetacrilato na face, também conhecido como PMMA ou a bioplastia, mais popularmente conhecida, ela pode ser feita de várias maneiras, desde o preenchimento de partes moles, que é a parte mais suave da face, ou na parte óssea. Essa parte óssea, leia-se mandíbula, malar, na fronte. Para quê? Para você corrigir imperfeições ou aumentar essas estruturas. Por exemplo, na mandíbula. A mandíbula ela pode ser muito bem utilizada para aumentar o queixo, seja ele na parte anterior, ou seja, na visão de frente, ou no perfil. Você passa a ter uma projeção maior e uma harmonia melhor no seu perfil. De frente, alguns pacientes, mesmo que eles tenham uma boa projeção de queixo, por exemplo, ele pode ter uma largura do queixo não agradável, principalmente para homens. O ângulo da mandíbula, essa região. Tem homens que gostam dela mais marcada, esse ângulo mais marcado. Então, para isso, você também pode fazer o preenchimento. O preenchimento ele pode ser feito também em todo o contorno da mandíbula, inclusive no queixo. Então, você consegue fazer toda essa projeção e consegue marcar mais essa região da face, ou seja, a mandíbula. No malar, ela é menos utilizado, porque quando você coloca muito preenchimento, você pode dar aquele aspecto de fofão, que já se utilizou muito no passado. Hoje em dia você deve ter mais parcimônia quando faz preenchimento nessa região. O ideal é fazer preenchimentos que apenas suavizem o efeito da idade, ou seja, a absorção da gordura que acontece nessa região. Alguns casos, claro, os pacientes apresentam uma retroprojeção, uma retroposição, digamos assim, dessa região malar. Então é muito para dentro, fica aquele aspecto, um aspecto muito emagrecido, muito marcado, inclusive os olhos ficam mais saltados. Então para isso você pode fazer uma projeção e um preenchimento maior, é claro. Na região da fronte é mais relacionado com cicatrizes, ou mesmo quando o paciente tem alguma deformidade, alguma assimetria de um lado para o outro. Inclusive pode ser utilizado e é utilizado em crânio. Pacientes que têm acidentes ou outras deformidades, você pode fazer correções com polimetilmetacrilato. Nas áreas de parte mole, como preenchimentos em suco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês ou lábio, não é muito bem aceitado, porque como é um produto definitivo, ele não reabsorvido, algumas vezes o organismo pode criar o que a gente chama de granuloma. Granuloma simplesmente é o que o organismo faz com corpos estranhos. Como polimetilmetacrilato é uma substância que não pertence ao organismo, claro, você ao preenchê-lo, o organismo ele vai isolar aquela região. Isolando aquela região, ela vai criar o que chama de granuloma, com um tecido cicatricial ao redor. E aí fica palpável, o que é muito desagradável. Outras vezes, ele pode comprometer o vaso da região e pode acabar criando necrose, o que é mais desagradável ainda. Então, em partes moles, não é muito interessante você estar fazendo, a não ser que vá fazer com o dorso nasal, na ponta do nariz, onde você pode fazer um pouco apenas para dar mais contorno, harmonia e definição.